Glória a Jesus. Saúde a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, nós sofremos por estar ausentes no corpo, mas por meio do Espírito Santo e por meio da tecnologia, nós estamos bem presentes no Espírito. Amém? Nós podemos nesta noite congregarmos, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor em nossos lares, em nossas casas, por este período de tempo, aqui pelos meios tecnológicos, a qual nos é proposto. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos, gostaria de convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Enquanto os irmãos procuram o texto, agradecer ao pastor Ailton César, nosso primeiro vice-presidente, ao pastor Elvio Gonçalves, pastor presidente dessa igreja, e a demais mesa diretora, aos jovens, a qual eu trabalho com eles na escola dominical, que estão aqui, zelando pela obra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, sede firmes e constantes na obra do Senhor, lembrando que o vosso trabalho não será em vão. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. A morte que havia na panela é tirada. 2 Reis 4, 38. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. A palavra do Senhor ela diz assim: e voltando Eliseu ao Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Repita aí na sua casa: achou uma parra brava. Achou uma parra brava. E colheu dela uma capa cheia de coloquitildas, e veio e a cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Repita aí na sua casa: porque as não conhecia. Assim tiraram para comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal algum na panela. Amém, irmãos? Vamos, nesta noite, pela ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela sua misericórdia, com temor e tremor, falar um pouco sobre esta passagem que ocorreu na época de Eliseu, a qual ele era profeta em Israel, por volta de 655, se não me falha a memória,
aproximadamente antes de Cristo. E havia ali a escola dos profetas, uma escola de rabinos daquela época, homens sábios, homens que vivenciaram experiências com outros. Eliseu, um servo de Elias, e junto com ele havia centenas de homens. Eu não posso descrever ao certo quantos eram, mas eram muitos. E a doutrina, a escola hebraica de profetas, ela estava então neste tempo. Eles voltaram à cidade de Gilgal. Era semelhante a uma escola volante, nômade. Eles andavam. E eles pararam ali. Ali nós vemos que até mesmo neste ensejo aqui, nesta ocasião, quando eles faziam ali, cortava lenha para fazer ali o galpão, o machado caiu na água, houve aquele milagre a qual o ferro flutuou. Era aquela mesma turma, era aquela mesma classe de profetas. Presbítero, qual é a finalidade desta palavra então? O que o Senhor tem a dizer a nós nessa noite, através dessa palavra, o grande Deus? É que nós devemos estar sempre atentos. Nós devemos ter essa percepção. Hoje nós não estamos em uma escola de profetas como aquela, mas hoje nós congregamos na casa do Senhor, na obra do Senhor, na seara do Senhor, e o intuito é que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e nós vivemos em um período, em um dos momentos, pastor Ailton, desses 20 anos que eu sirvo a Deus, e veja ali o meu pai já aproximando dos 30, servindo a Deus, no momento obscuro, no entardecer de profecias, em um tempo, irmãos, é miraculoso. O mundo está desesperado, mas a igreja não, irmãos. A igreja tem o Senhor como seu baluarte. A igreja tem o Senhor como seu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, porque nós conhecemos e prossigamos em conhecer. Aleluia! Glória a Deus. Em cada aproximadamente 50 mensagens, eu vou no Antigo Testamento, mas essa palavra ela está no meu coração há tempos. E hoje eu tenho essa oportunidade de falar desse assunto. Nós não, lá na frente, se eu não me engano, Obadias falou, eu não sou profeta e nem filho de profeta, eu sou apenas um boeiro, porque ele trabalhava com bois, com a terra. Hoje, nós somos profetas mediante a palavra de Deus, e somos filhos de Deus pela graça. E nós estamos nessa terra também, construindo escolas, construindo tendas, aonde o mundo que está faminto pela palavra, há de vir conhecer, porque este foi um dos mandamentos a qual o Senhor deixou para nós, aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, versículo 19, Jesus aparece aos discípulos em Galileia,
após a sua ressurreição, já estava quase no dia dele ascender, ser elevado às alturas, ele ainda deixou um último pedido à igreja. Aleluia! Glória a Deus! Ele falou: ide e ensinai. Ide e ensinai, ide e ensinai, aleluia, a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Essa é a missão da igreja, jovens, esta é a missão da igreja, irmãos, e ensinai. Presbítero Érico, mas o mundo passa por tormenta, o mundo passa por uma cataclisma, o mundo passa por uma dificuldade na saúde, uma pandemia mundial. Mas, queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus, Maranata, Ele não nos deixou enganado, não. Ele avisou para nós, porque nós conhecemos o terreno em que nós pisamos, mocidade. Nós conhecemos, pastor Ailton, o terreno em que nós pisamos. Nós não somos como este jovem aqui do livro de Reis, que apanhou uma capa cheia de uma parra brava, porque não conhecia. Nós temos consciência, a igreja tem consciência, que quanto mais o cerco fechar, quanto mais a igreja for sendo fechada, quanto mais, irmãos, nós for sentir, mais olhai para o céu e sabei que a vossa redenção se aproxima, a nossa redenção se aproxima. O Senhor não nos deixou enganado. Ele falou: e ouvireis. Vamos para Mateus, o Novo Testamento, capítulo 24, versículo de número 7. Jesus diz assim: porquanto se levantará nação contra nação. Fica a pergunta aí. Poucos dias atrás, o general Qassem Soleimani foi assassinado por um drone, por um tiro de um drone ali no Irã. Há pouco tempo atrás, ele foi bombardeado, se eu não me engano, o Bagdá. Ele foi bombardeado. Então o mundo esperava Armagedon, Terceira Guerra Mundial. O mundo voltou. O Irã começou a fazer pressão no mundo. Mas semelhante o assunto de hoje na escola dominical, irmãos. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que não dorme. Deus destruiu o primogênito de Faraó, que adorava sol. Faraó tinha o símbolo do Deus Ra, o Deus Sol, o grande. Deus fez o sol ficar escuro. Eles adoravam o Nilo. Deus fez o Nilo virar sangue para mostrar que Ele é Deus e que o homem não é nada, que Ele está acima de todas as coisas. Deus falou: está na hora de eu mexer nessa terra. E Deus vem e lança nação contra nação. Acontece vontade permissiva. Nós vemos fome, acontece vontade permissiva. Está na profecia. Pestes, nós vivemos hoje uma pandemia mundial, terremotos. Esses dias teve um aí na Argentina de novo, terremoto no Japão, terremoto nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Mas todas essas coisas são princípio de dores, queridos. Mas e a igreja, presbítero? A igreja canta, a igreja caminha, a igreja avança, aleluia, porque na nossa pátria não é aqui, somos passageiros aqui, em terra estranha estamos, a nossa pátria está nos céus, aleluia, glória a Deus, a nossa pátria está no céu.
A nossa pátria está no céu. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E muitos crentes hoje, os irmãos sabem como é que eu sou, quem me conhece sabe, me deu vontade de pegar aquele irmão, enfiar a mão dentro do telefone e puxar ele, irmãos. Hoje, mandou para mim um meme de Jesus Cristo de máscara. Irmãos, o Cristo jamais será escarnecido. O Messias, o Machia, o prometido das nações, o que morreu por nós na cruz do Calvário, ele veio como um homem de dores, um homem sofrido, mas ele está no céu, assentado à destra de Deus. Ele não mais virá como servo sofredor, mas virá como leão da tribo de Judá, aleluia, arrebatará a sua igreja, passaremos com ele as boldas, voltará e julgará as nações, implantará o milênio da terra, julgará no juízo final. E enfim, João falou, e eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça. É para lá que nós vamos, aleluia. Deus não nos prometeu sempre nos livrar da fornalha, jovens. Mas Deus falou para nós, irmãos, obreiros que me ouvem, que me vêem neste momento. Deus falou para nós que no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou, vós também vencerá, mas ele disse, eu venci o mundo. E ele falou, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para pisar a cabeça do demônio. Imporão a mão sobre os demônios e os expulsarão, a mão sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum, porque o Senhor está conosco. Mas se nós também passarmos, irmãos, pelo vale de Baca, do Salmo 84, o vale de lágrimas, se nós entrar no vale de Refaim, você come, irmãos, um pássaro sem asas, você come, irmãos, uma gazela com as pernas quebradas, está como que dentro de uma fossa cheia de estrumes. O Senhor estará lá também conosco, porque a palavra disse, crede em mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se viver, glória a Deus, se morrer, glória a Deus. O que importa é que a nossa vida está entregue nas mãos do Mestre. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Não vamos, irmãos, trazer veneno para a igreja. Não vamos, irmãos, espalhar veneno na nossa casa. Não vamos, irmãos, espalhar veneno no ministério. Não vamos, irmãos, espalhar veneno nos grupos de WhatsApp. Não vamos espalhar veneno. Este moço aqui, ele trouxe veneno, porque ele não conhecia. Mas nós somos conhecedores da verdade. Nós somos conhecedores da palavra. Nós somos conhecedores. E então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Ele achou uma doutrina errônea. Quantos irmãos, quantos talvez estão desanimados, por que isso, por que daquilo? Para de perguntar por quê, pelo amor de Deus. Para de ficar julgando a culpa. Mas não abriu a igreja porque está faltando fé, irmãos. É a ordem da Organização Mundial da Saúde.
Ah, mas isso, aquilo outro, irmãos. A igreja, ela é militante. A igreja, ela é militante na terra. A palavra nos ensina em Romanos, nós conhecemos, para nós sermos sujeitos e submissos às autoridades constituídas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos querem satanizar tudo, querem espiritualizar tudo. Que o microfone tem vermelho nele, aquele vermelho ali não é de Deus, e vai espiritualizando tudo e não sei o que, irmãos. Fica em silêncio apenas um momento, porque o Senhor está pelejando por você, o Senhor está pelejando pela igreja, o Senhor está pelejando por esta causa, por esta casa. Aleluia, o Senhor está pelejando por nós. Assim tiraram, e aquele homem colheu dele uma capa cheia de pelotinhas, e veio e a cortou na panela, porque a não conhecia. Ele não conhecia, meus queridos, ele não conhecia aquilo que estava sendo cortado. Mas a igreja, irmãos, até o mais simples, veja o que o evangelista João diz no capítulo 7, versículo 15, e os judeus maravilhavam, dizendo: como sabe este as letras, não os atendo aprendido? Mas o ouvir, irmãos, o conviver, o conhecer, o estar com o Senhor, nos leva a crer nisto. Aí eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. O que Eliseu fez? Trouxe farinha, disse: deitai, pôs farinha na panela. Então tiraram e puderam comer. Deite a palavra, entregue a palavra, farinha na sua casa. Todo veneno, todo temor, todo espanto, toda doutrina errônea, tudo que não provém do Senhor nesta noite, que caia por terra em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Que a farinha não falte na nossa casa, que a fé, a graça do Senhor não falte em nossos corações. Toda enfermidade, todo mal, saia deste corpo, em nome de Jesus, amém. Pastor Ailton. Louvado seja o Senhor. Graça é a bênção de Deus para as nossas vidas, a graça de Deus. Vemos que o Senhor Deus, Ele teve misericórdia e mostrou para o homem de Deus ali, Eliseu, como fazer naquela oportunidade. O Senhor Deus, Ele sabe todas as coisas. Pergunte ao Senhor, Ele vai te falar o que fazer em cada oportunidade, em cada dificuldade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Já estivemos orando, vamos despedir com a bênção pastoral. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos os irmãos, toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.